Fala, fera! Ou falem feras! Tô de volta mais uma vez, sempre ligado e conectado com Goiás, com Verdão. Galera, rapaz, é o segundo vídeo, né, dessa segunda-feira aqui no Fala Fera, o canal da família Esmeraldina no YouTube, né, sempre ligado e conectado com Goiás, rumo à Série A do futebol nacional, galera. E aí, antes de mais informações do Goiás, tá? A passagem bíblica desse vídeo, Salmos 3:4. Com a minha voz, clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Palavras do Senhor, graças a Deus, Salmos 3:4. Pessoal, então, hoje, né, segunda-feira, hoje à tarde, já foi iniciada a preparação do Goiás visando esse jogo que vai ser sabadão, à noite, 6 horas da noite, estádio Ailê Pinheiro. O Goiás encara o América Mineiro, né? O América Mineiro que tá mal. Tá na faixa, tá brigando, né, para escapar do rebaixamento à Série C do futebol nacional. E aí, naquela velha goradinha nossa, na nossa velha secadinha, hoje tem um joguinho aí pra gente dar uma secada. Joguinho não, um jogão, hein? Pra gente dar uma secadinha. É o Atlético. Atlético, às 9 horas da noite, encara o Criciúma. Por quê? Se o Criciúma ganhar, ele vai a 35 pontos. E aí vai cair a diferença do Goiás para o quinto colocado. O Criciúma passará o Remo, tá? Ele irá a 35 pontos. O Remo tem 34 pontos. E aí a diferença do Goiás para o quinto colocado, ela vai cair de 7 para 6 pontos. Então é interessante que nesse jogo de hoje, né, o Criciúma, ele não ganhe da equipe do Atlético, tá? E outro jogo amanhã, que é interessante também, é o Operário, que recebe o Avaí, jogo esse amanhã à noite, 7h30, que o Avaí também não ganhe do Operário. O Avaí ganhando é a mesma situação do Criciúma. Ele vai a 35 pontos. Ele também passará o Remo com 34 pontos. Então, né, a velha secadinha nossa de cá, no clima de Série B, tudo é válido, tudo é válido. Vamos torcer contra o Criciúma hoje à noite, na partida contra o Atlético, e amanhã torcer, né, contra o Avaí no jogo contra o Operário. É interessante que o Avaí não ganhe e que hoje o Criciúma não ganhe do Atlético, beleza, galera? Jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, eu peço o seu like, o seu joinha, a você internauta aqui do Fala Fera, tá? O seu comentário no canal nosso, o canal da família Esmeraldina no YouTube, pessoal. É muito importante a sua interação aqui no Fala Fera e, claro, a sua inscrição no canal. Faça a sua inscrição no canal, é o canal da família Esmeraldina aqui no YouTube. Pessoal, bora aqui, ó. Eu quero fazer um comentário aqui sobre uma situação que está acontecendo no Goiás e faz tempo que eu quero fazer essa observação e aí eu acabo esquecendo, pintam outras informações, né? E aí eu gravo vídeos em cima de outras informações e esse tema foi protelando, e aí eu falei, cara, hoje eu vou gravar. Hoje eu quero falar sobre isso, tá? Sobre isso. Uma situação que está acontecendo no Goiás este ano, que para mim, como repórter, para mim como membro da imprensa esportiva, é algo fantástico. É um prato maravilhoso. É um prato maravilhoso. Agora, para a entidade Goiás, pensando no bem do Goiás, eu não vejo como algo bom para o Goiás, não. Tá? O que é que está acontecendo? Essa situação de pós-jogo, tá lá o técnico na bancada, no caso atualmente o Mancini, e o diretor de futebol, o Lucas Andrino. Os dois na mesma bancada após o jogo, ok? Aí coletiva do Mancini, depois o Andrino tá ouvindo o que o Mancini tá falando, depois o Mancini ouve o que o Andrino tá falando. Isso já aconteceu no início do ano, né, com Jair Ventura e Lucas Andrino na bancada. Gente, isso aí pra imprensa é um prato cheio. É maravilhoso. Né? É maravilhoso. Para o torcedor, também deve ser bom, né? É interessante, né, para o torcedor. Cara, agora para a entidade Goiás, isso não é bom, gente. Porque, às vezes, uma resposta dada pelo técnico pode
gerar um mal-estar com o diretor ali do lado. De repente, uma resposta do diretor ali na bancada naquele momento pode gerar um mal-estar com o técnico. Né? Isso não é salutar, saudável para a entidade Goiás. Repito, para mim, como repórter, para a imprensa esportiva, isso é um prato cheio. Né? Até para o torcedor, às vezes, ele pode gostar disso. Mas pensando no bem da entidade Goiás, eu não vejo isso com bons olhos, não. Geralmente pode surgir um mal-estar ali, naquele momento. E aí, o técnico falar pós-jogo, tranquilaço. O jogador pós-jogo, tranquilaço. O diretor tem que falar, às vezes no pós-jogo não. Poderia se estipular, no mês, o diretor de futebol daria 2 entrevistas coletivas no mês. No dia a dia do clube, não em jogo. Ele falar em jogo se aconteceu alguma situação pontual no jogo. A arbitragem prejudicou o Goiás no lance escandaloso. Vai lá se posicionar a direção do Goiás através do diretor de futebol. De repente, aconteceu um ato de indisciplina de um jogador do Goiás. Né, e é necessário ouvir a direção do Goiás, então ele vai lá e se pronuncia. De repente, no dia do jogo ali aconteceu alguma coisa que é necessário ter a posição do diretor de futebol antes do jogo ou durante o jogo. Ok, vai lá e dá entrevista ao diretor de futebol. Mas tudo o santo jogo, na bancada, o técnico e o diretor de futebol, eu acho que isso aí para a entidade Goiás não é saudável. Não é saudável, tá? Mas é apenas uma observação da minha parte. Repito, para mim como repórter, para a imprensa esportiva é um prato cheio. É um prato cheio. Mas pensando na entidade Goiás, eu não vejo isso aí com bons olhos não, tá? Eu não vejo com bons olhos não, repito. No mês, estipula 2 datas, ó. Nessas 2 datas, durante a semana, o diretor de futebol vai conceder entrevistas coletivas. Beleza. Sem ser no dia de jogo. Mas no dia do jogo teve alguma situação que é necessário ele falar, antes do jogo, durante o jogo, ok, vai lá e fala. Mas todo santo jogo, tá? É apenas uma sugestão de uma pessoa que quer o bem do Goiás. Vocês sabem que eu torço para o Goiás, que eu quero o bem do Goiás, tá? Aqui é uma opinião de uma pessoa que quer o bem do Goiás, tá? Por mais que eu seja profissional da comunicação, repórter da imprensa esportiva goiana e por aí vai, para mim é um prato maravilhoso. Ó, tá lá, ó, o Mancini e o Andrino. Tá lá, ó, o Ventura e o Andrino. Nossa, maravilhoso. Mas eu quero o bem do Goiás. Eu acho que isso aí não é saudável, não, tá? Mas, né? Bora. Pessoal, Fedacil de Goiás para o Brasil, Fedacil, orgulho Goiana, tá? E a Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos e porcelanatos de Goiás, tá sorteando moto 0 km, viu? A sessão de abraços, saudações veraldinas aos amigos internautas do Fala Fera aqui nessa segunda-feira, início de noite, né? Um abraço ao querido Eustáquio Gonçalves, Baltazar Godinho, Rogério Fernandes, o Edmundão, maridão da senhora Ângela, né? Também o Carlos do Amaral Suzuki, o Esmeraldino Sou, o Paulo Henrique, Hugo Chagas, o Emilson José, Quintino Souza, né? O Valdiberto Ners, Dr. Rafael Tonré, né? Longim de Paula, João Batista, Lucas Bezerra, Altamiro Gomes, Alexandre Oliveira, Lucimar Gomes, José Divino, Joel Toneres, é uma legião de esmeraldinos interagindo no Fala Fera. Galera, abençoada noite de segunda-feira para você e para a família. E aí, Papai do Céu permitindo, amanhã, terça-feira, eu chegarei cedinho, ó, aqui no Fala Fera, tá certo? Grande abraço, abençoada noite, segunda-feira para você e para a família. Até amanhã, Papai do Céu permitindo, aqui no Fala Fera. Tchau!